estava a jogar e a treinar e na altura tive treino numa quarta-feira e lembro-me que depois numa quinta-feira, não, nesse mesmo dia na quarta-feira à noite apareceu-me um papo no pescoço e na quinta-feira ao chegar à cidade desportiva falei com o doutor e o doutor após me ter visto mandou-me logo fazer exames e foi aí que descobri que estava com um problema oncológico. Eu tive um linfoma de Hodgkin, que é um cancro sanguíneo. Aquele momento, aquela notícia que tive, que tinha que fazer uma pausa na minha carreira, mas de resto, eu não sei o que dizer mais. Senti que talvez para mim fosse mais fácil receber a notícia do que para eles. Tanto para os meus pais como para a minha namorada e para os pais dela, que me acompanharam sempre até agora, foi bastante complicado. Assisti a momentos que ficaram marcados, como por exemplo no meu primeiro tratamento vi uma senhora com a idade se calhar da minha avó a chorar ao meu lado, a dizer que já não aguentava mais e isso marcou-me. Quando eu tive o meu primeiro tratamento de químio, eu tinha que ir para lá e pensar que seria este e mais 2 ou 3 ou aqueles que fossem precisos. Na altura falavam-se que era 4, depois tive uma recaída, passou a mais 4, em que depois também tive os cuidados intensivos, então foi um processo longo. Sei que foi algo complicado, mais para quem ficou de fora, para os meus pais e para a minha namorada e para a família dela. O irmão dela me salvou a vida porque foi ele que deparou comigo naquele estado em que eu já estava mesmo crítico. Quando desmaio em casa e ele quer me levar para o IPO, é aí que eu desmaio em casa, depois entretanto é chamado os bombeiros. Eu já vou num estado bastante crítico para o hospital, tenho que ser operado de emergência, em que depois metem-me em coma induzido durante uns 4 dias. Depois dessa parte não me lembro nada. Foi uma situação muito complicada, talvez ainda mais complicada do que os tratamentos que tive, mas que no fundo acabou tudo por correr bem. Só ali naquele tempo de espera são horas mortas, em que nós acabamos de pensar um bocadinho em tudo, tanto naquele momento como na nossa vida. Tentei sempre levar o tratamento como se fosse um treino. Tive esse exemplo também na altura quando falei com o Tengarrinha e com o Nuno Pinto e que me disseram, olha para isso como se fosse um treino, como se fosse um jogo, encara isso assim e vais ver que vais conseguir, e era assim que eu tentava fazer, encarava isso como se fosse um jogo. O autotransplante foi complicado, em que foram 3 semanas. Na primeira semana eu faço tratamentos de quimioterapia dos mais agressivos, ou um dos mais agressivos que existe, em que nessa primeira semana é só quimio, depois já há um momento na semana a seguir, na segunda semana, em que as minhas defesas baixam, os valores vão para 0, fico sem defesas, em que depois começa a haver as tais transfusões de plaquetas, de sangue, e essa parte é chata porque nós já estamos há 2 semanas no hospital, queremos vir embora e depois não depende de nós, mas sim do nosso corpo em reagir. Depois o tempo em que a gente fica no hospital pode ser 1 ou 2 semanas, depende da forma em que o corpo reage e da forma que eu ganho as defesas mais rápido possível, mas essa parte sim, custou-me bastante. Comecei agora a tomar a primeira vacina do Covid, vou ter que daqui a uns meses tomar as outras vacinas quando somos pequeninos, mas faz parte desse processo. Eu tenho usado isso até na brincadeira, como se tivesse agora 2 datas de nascimento, essa data da explante e a minha, e uso isso como uma brincadeira também para levar isso de uma forma que venha a pensar e que me leva a ter bastante força para o que vem. O que mais me perguntavam era, muitas vezes não era se eu estava bem, mas sim, e como é que vai ser a tua vida profissional?
E aquilo que eu dizia era que desde o primeiro dia em que eu soube a notícia que me transmitiram, foi que eu não tinha que pensar nisso, mas sim na minha saúde, em ficar bem, que o resto o Braga estava por trás e ajudava-me em tudo o que fosse possível. Foi um apoio excepcional, não tenho nada a dizer nem a apontar, tudo o que precisei, tudo aquilo que pedi foi-me dado, só me deram, a única preocupação era de eu ficar bem, que era de eu me concentrar nisso, na minha saúde, e a nível de apoio de estrutura do Sporting Clube Braga, eu só tenho mesmo a agradecer do fundo do coração. Eu sempre pensei muito em mim, mas também em muito nas pessoas que me rodeiam, e depois do que me aconteceu, ver o sofrimento que vi na minha namorada e na minha família, foi um pensar que eu ainda tinha que dar mais, tanto agora no meu regresso, como daqui para a frente, para tentar agradecer tudo aquilo que eles fizeram por mim, e naquele momento então ainda mais. Há aquelas pessoas que neste momento estão a passar por isto, seja jogadores, seja pessoas do cotidiano. Queria dar muita força, que é preciso ter muita força, desejar tudo bom e dizer que tudo vai correr bem. Aquele momento em que soube que já podia voltar a treinar, recebi essa notícia quando estava em estágio, também partilhei um bocado dessa felicidade com a minha equipa. Todos eles mostraram bastante felicidade pelo meu regresso. A minha equipa é excepcional, temos um grupo fantástico. Apesar de sermos equipa B, somos todos muito homenzinhos e gostei muito, agradecido imenso a eles. Senti da parte deles que foi genuíno, que eles ficaram mesmo contentes que eu voltasse a treinar. Para mim, ir para estágio era aquela sensação que eu tinha antes, que me faltava, que era o treino, o estar presente, o espírito balneário, e tinha muitas saudades disso. Tento fazer o melhor para ajudar a equipa B. Quando não estive presente, ia tentando, falando com os meus colegas, principalmente os capitães de equipa, ou com o próprio mister, para tentar acompanhar, e se conseguisse ajudar em alguma coisa, eu estava lá, mesmo não estando presente, mas queria estar lá. Já me sinto completamente integrado. O mister tem sido fantástico, toda a equipa técnica tem sido fantástica, os meus colegas também me têm ajudado muito. E, como eu disse, agora tem que ser ao meu ritmo, dia após dia, mas estou muito contente por estar de volta. Acho que está tudo igual, muda uma pessoa ou outra, que às vezes não sei quem é, mas de resto está tudo igual, as pessoas são espetaculares, e o Braga torna-se grande pelas pessoas que estão dentro do clube e trabalham para isso. Estou mais velho. Não sei, talvez a maneira de pensar é dar valor àquelas pequenas coisas que não dava antes, como se calhar um treino não ser convocado, ou o facto de poder acordar todos os dias de manhã e poder ir para o treino já é ótimo, que era aquilo que mais sentia saudades, era o balneário, o espírito de equipa, os jogos. Acho que tendo isso, estando bem e podendo fazer isso, acho que estou completo. Sim, acredito que venha a ser um exemplo e que possa ser bom as minhas palavras, e que venha a ajudar essas pessoas, tanto a nível desportivo, quem me passa por isto, como
uma pessoa normal no seu dia a dia. Acho que são sempre casos muito complicados e só quem passa por eles é que sente, por isso acredito que sim, que venha assim um bom exemplo. Sempre me caracterizei muito por um guerreiro. Já tive muitas lesões, algumas complicações a nível de lesões, por isso nunca baixei a cabeça para nenhuma, também não ia ser esta que ia baixar e acho que sim, que posso me caracterizar um excelente guerreiro.